Uma boa tarde pra vocês. Vou fazer esse vídeo aqui, né, curtinho pra vocês mesmo. Vou soltar uma parábola, né? É João 15, começa no primeiro versículo. João 15, vou soltar ela inteira. Ela é sobre o quê? Sobre a videira verdadeira. A videira verdadeira é o Senhor, né? É o que tá dizendo esse versículo, né? Que a videira verdadeira é Ele. E nós somos o que? As varas grudadas nele, né? Bora pra cá pra me ler pra vocês. Uma boa tarde pra vocês. Vou iniciar logo esse vídeo logo com uma oração, né? Pra Deus repreender, né? Ó, bora lá, mas eu, Pai Nosso, todo mundo sabe, né? Pelo amor de Deus. Bora. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, Pai, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós, Pai, perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixa, Pai, nós cair em tentação, mas livra-nós do mal, Pai, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Senhor, livra, Pai, essas pessoas que estão, Pai, me seguindo nas redes sociais. Protege, guarda, livra a família delas, Pai. Sara onde tiver de sarar, cuida onde tiver de cuidar, Senhor. Protege e livra na casa delas, na família dela, no trabalho, onde eles estiverem, Senhor. Toma de conta do caminho dessas pessoas, tanto dos que me seguem, como daquelas pessoas que estão visualizando. E obrigada, Pai, por tudo. Bora? Agora eu vou pro versículo. Deus vai falar comigo, Deus também vai falar com vocês, né? Porque eu não vou pegar a Bíblia para abrir só para mim, né? Tem que compartilhar. A palavra de Deus, ela é compartilhada conosco, né? Bora para cá? João 15, versículo 1. Bora para cá. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Só o que tá indo aqui, ó. Eu sou a videira verdadeira. Então, já tá dizendo que nós que estamos grudados no Senhor, pode ter certeza que nós temos que agir com a verdade. Tudo que nós for fazer, nós temos que colocar a verdade. Nada de mentira. Porque lá no livro do Apocalipse está dizendo. Depois que eu terminar aqui, vou lá para o livro do Apocalipse dizer. Vou ler para vocês o que o Senhor abre a boca e diz. O Senhor diz que vai ficar de fora do reino do céu os idólatras, os mentirosos, os que se prostituem. Então, todo esse tipo de pessoa, tem uma lista, né? Então, essa lista eu vou passar para vocês, para que vocês não cometam tal coisa, né? Para vocês não perderem a salvação da alma de vocês. Tá afastado, volta para o Senhor. Jesus está voltando, para que tu não fique nessa terra, então tu seja tirado para pagar um alto preço, né? Aceitou Jesus, está afastado, se reconcilia com o teu Salvador. Te reconcilia com o Senhor, porque o Senhor está vindo sobre a terra para buscar os dele. Esteja vigilando. Tu afastado dos caminhos do Senhor, tu não tá vigilando. Presta atenção. Ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. O Senhor é a videira verdadeira. Então, nós que somos as varas que estamos grudadas, nós temos que ter o quê? Nós temos que agir com a verdade. A nossa boca tem que sair só coisas verdadeiras. Ó, toda a vara em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, o Senhor está vendo o que o Senhor diz? O Senhor disse que todas as pessoas que estão grudadas nele, que dá fruto, ele tira para que limpa, para que dê muito mais fruto ainda. E as que não dão, bora para ver para cá. Vós já estáis limpo pela palavra que vós tenho falado. Então, por isso que eu sempre falo para vocês nos meus vídeos, que a palavra do Senhor, ela tem o poder de nos purificar, de nos limpar. Se nós conhecer, se nós botar em prática, porque se nós conhecer e nós pisar, aí vocês sabem, né? Tá longe dos caminhos do Senhor. A palavra do Senhor só nos limpa, nos purifica se nós botar em prática. Eu conheço, mas eu faço o quê? Eu pratico ela. Ó, vós já estáis limpo pela palavra que vós tenho falado. Esta está aí em mim e eu em vós. Vocês acham que o Senhor vai habitar numa pessoa que não fala a verdade? O Senhor não habita em vasos que não falam a verdade. Vaso que omete, esconde a verdade do Senhor. Se na Bíblia tem dizendo que é pra gente falar, a gente tem que falar. Como é que o Senhor está em mim e eu não abro a minha boca para falar a verdade? Eu abro a minha boca para julgar, para condenar. Isso não existe. O Senhor não é assim, entendeu? O Senhor, quando abre a boca para julgar, ele julga pelo que está escrito, entendeu? É o que eu li da sobre as Santas Escrituras, né?
que não é nem ele que julga. Tá falando também que quem vai julgar nós é a própria palavra. Por quê? Porque nós conhecemos. Estais em mim e eu em vós. Para o Senhor estar em mim, eu tenho que falar sempre a verdade e agir sempre com a verdade. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. O Senhor disse, sem ele nós não podemos fazer nada. Ele tem que estar aqui à frente de todas as coisas, né? Eu sou a videira, vós sois as varas. Vocês viram o que eu falei para vocês no início do vídeo? Que eu falei que nós era o quê? A videira. Nós não, o Senhor é a videira e nós somos os ramos grudados nele, né? Ó, eu sou a videira, vós sois as varas, vocês estão vendo? Que eu falei no versículo. Vocês me perdoam quando às vezes eu confundo, tá bom? Mas eu explico depois, né? Ó, quem estiver em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verdade, glória a Deus. Sem ele nada nós podemos nem sair do campo. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colherá e lançar no fogo ardente. Então, aquelas pessoas que não dão fruta, aquelas pessoas que não chamam as pessoas para o reino do céu, essas pessoas não estão dando fruto. E essas pessoas vão ser o que? Colhida. Cadê? Glória a Deus. Onde é que tá? Vão ser colhida. Será lançada fora como a vara e secará. Vai secar e os colherá. Ainda vão colher, né? Tirar da terra e lançar no fogo e arde. Então, vai ser queimada, né? É só vocês meditar o versículo 6. É o versículo 6. Vocês meditam nesse versículo, vocês vão entender. Se as pessoas estão dentro da casa do Senhor, não estão dando fruto para o Senhor, porque tem um versículo também que eu li, que tem os fariseus e saduceus, eles pegam muito fruto, mas fruto para o quê? Para o maligno, não é fruto para Deus, porque fruto para Deus é digno de arrependimento. A pessoa se arrepende de tudo que cometeu e volta a ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, deixa tudo que estava lá no mundo, entendeu? Esse nasceu de novo. Como João 3 e o versículo 3 fala, né? O Senhor diz, é impossível nós herdar o reino do céu se nós não nascermos de novo. Se vós esteja em mim e as minhas palavras em vós, estiver em vós, permanecerei todos o que quiseres. Pedirei todo o que quiseres, e vós será feito. Então, a gente só recebe as coisas do Senhor se nós o quê? Deixa eu repetir. Se as estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Então, se a palavra do Senhor está em mim e eu cumpro ela do jeito que está escrito, pois então, vocês sabem que o Senhor está em mim, né? E eu estou nele, né? Pedirei tudo o que quiseres e vós será feito. Por que que muitas pessoas pedem oração? Por quê? Porque muitas coisas impedem as orações das pessoas de ser. Aqui de ser o que é feita, será feito. Pede as coisas ao Senhor, mas não são recebidas. Por quê? Por que que não são? E elas pedem, intercedem. Por quê? Porque tá faltando consagração. Tá certo que o Senhor tem tempo determinado para cumprir as coisas na nossa vida, com certeza. Mas a gente tem que ver se as nossas orações estão chegando ao trono do céu. Se elas estivessem chegando ao trono do céu, a gente é só aguardar, esperar pelo tempo do Senhor. Mas se as nossas orações não estivessem sendo colhidas, por causa de pecado, por causa de iniquidade, a gente tem que ver. Por isso que eu digo a vocês, a gente tem que renunciar. Chega, conversa com o Senhor. O Senhor, ele é invisível, mas ele escuta, ele sente, ele tem pensamento, ele se entristece, ele se alegra. Tudo isso com as nossas atitudes. Por isso que eu digo a vocês, pensai, conversai com o Senhor. Senhor, se eu estiver fazendo alguma coisa que não está te incomodando, não está sendo certo, tira de mim, me mostra o que é que eu estou fazendo.
o Senhor tira de mim, o Senhor me mostra que eu vou tirar de mim, tu me capacita que eu permaneça do jeito, no querer da tua vontade. É só isso que nós precisamos conversar com o Senhor, tá entendendo? Bora terminar? Ela é grande, mas eu vou terminar todinha pra vocês, bora? Ó, nisto é porque eu terminei lá, eu virei a página, tá bom? Nisto é glorificado o meu Pai, que desde muitos frutos, assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e a vós permaneceis no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, e é do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Então, o Senhor guarda os mandamentos de Deus. Por que que nós não podemos guardar os mandamentos do Senhor e de Jesus? Podemos sim, nós devemos. E permaneço no seu amor. Então, o Senhor permanece no amor de Deus direto. Continuando. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja cumprido. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelo seu amigo. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, se obedecer, tem parte com o Senhor. Se não obedecer, né? Então. 15. Se vós não chamais, já vós não chamei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho vós chamado amigos, porque tudo quanto eu te ouvi de meu Pai, vós tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vós escolhi a vós, e vós nomeei para que verde e dei fruto, e o vosso fruto permaneça o vosso fruto permaneça, a fim de que todo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele o conceda. Isto vos mando, que vós ameis uns aos outros. Então, por isso que o Senhor manda nós se unir, nós nos amarmos uns aos outros. E interceder para aquelas pessoas que nos perseguem. Encerrei para vocês. Agora eu vou soltar só o quê? 2 sonhos para vocês e vou encerrar. Tá bom? Vocês me perdoam? Mas bora lá. Eu soltei o que? Foi João 15. João 15, comecei do primeiro versículo, fui até o versículo 17 para vocês. Essa parábola inteira para vocês eu soltei. Eu tô me escorando aqui, mas não tem nenhum problema. Eu continuarei para poder soltar o sonho. Olha, eu sonhei. Eu vou soltar logo os 2 sonhos, porque é a continuação um do outro para vocês entenderem, né? Ó, eu sonhei que eu tava na praia. E eu tava eu vou repetir, começar do início de novo. Eu sonhei que eu tava na praia, tava eu e meus 2 filhos. Os meus 2 filhos estavam no mato tomando banho. Eu tava na areia, olhando, observando eles, né? E tinha as pessoas subindo, tinha umas pessoas que estavam vindo, tinha umas pessoas que estavam dentro do mato tomando banho junto com ele. E nesse momento, desse acontecimento, eu olhei para os meus filhos, né? Quando eu tirava a vista das pessoas, eu olhei para os meus filhos. Aí eu vi a água do mar, ela recuando, ela entrando para dentro, e fez uma paredona medonha d'água. Na hora que ela fez uma paredona medonha d'água, eu disse assim... Eu me apavorei, saí alarmando, ninguém deu ouvido. Aí eu peguei
Eu fui até onde meus filhos estavam. Eu disse assim, tu tá vendo aí? O mar recuou. Quando o mar voltar, o mar vai matar todo mundo, bora-se embora. E meus filhos me escutaram e vieram, né? E no momento que eu ia saindo da área da praia, que eu olhei pra trás, as pessoas estavam tudo normal, parece que nada ia acontecer. Aí eu peguei, né? Disse assim, quando o mar voltar, pode ter certeza, o mar vai matar todo mundo, bora-se embora. Eu peguei e fui embora pra minha casa. Quando eu cheguei na frente da minha casa, eu olhei pro teto, né? Pros telhados. Eu vi um olho muito grande em cima do telhado da minha casa. Aí eu me acordei apavorada, né? Então, aí esse olho bem grande, né? Ele é um anjo. Glória a Deus. As coisas do Senhor eram maravilhosas, né? Agora, vou soltar outro sonho. Primeiro, tem alguma coisa para confirmar sobre esse teu sonho que tu teve do mar? Tem. O Senhor vai acabar com o restante da costa do mar. Bora pra lá. Que bom que vocês me perguntaram. Vocês não me perguntaram nada, né? Glória a Deus. Bora pra cá. Olha, eu já soltei o sonho do arrebatamento, soltei o sonho do sacrifício do Senhor aí no vídeo mais antes, tá bom? Pronto, tá aqui, ó. Pra confirmar esse sonho que eu tive com o mar, vocês prestem atenção, tá escrito, tá profetizado. Isso aqui que tá profetizado não aconteceu ainda não, isso ainda vai acontecer. Vai ser no dia do arrebatamento. Porque vai mexer com o mal que o Senhor vai fazer na terra. Ó, Ezequiel 26. Não, Ezequiel 25 e o versículo 16. Ezequiel 25 e o versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estendo a minha mão sobre os filisteus e arrancarei os queristeus e destruirei o restante da costa do mar. Está profetizado. Acabei de ler para vocês, está profetizado. Por isso que eu vi, né, o mar recuando. Ele recuou tanto que descobriu os buracos de mar e eu me apavorei. Chamei meus filhos e fui embora, né? Então, agora eu vou para o outro sonho. Também vou confirmar nas Santas Escrituras, bora? Eu sonhei que eu tava chegando de viagem. Eu sonhei que eu tava chegando de viagem, eu vinha de algum canto, né? E na hora que eu cheguei, na primeira casa, eu entrei. Falei com meus dois filhos e saí pra fora. Na hora que eu entrei, tava tudo normal. Na hora que eu saí, já vi tudo destruído. Tudo destruído, não tinha mais nada em pé, era tudo destruído. E naquele momento que eu vi ali tudo destruído... Naquele momento ali que eu vi tudo destruído, eu olhei, vi 3 anjos bem pertinho de mim. Naquele momento que eu vi os 3 anjos bem pertinho de mim, eu fiquei caçando o Senhor. Eu disse, cadê o Senhor? E eu procurando, né? Quando eu arrebei a cabeça, eu vi o Senhor em cima da minha cabeça. Sim, ele é alto em cima da minha cabeça. Não sei quanto faltava para encostar na minha cabeça, porque ele tava alto, mas ele tava em cima da minha cabeça. E... eu chamei o meu filho mais velho, assim, de onde vem aqui? Meu filho mais velho veio. Aí, na hora que ele veio, ele foi logo se prostrando perante o Senhor. O outro também, do mesmo jeito, acompanhou, foi logo se prostrando perante a ele. E naquele momento ali, eu peguei, olhei para o meu filho, que estava no chão prostrado, né? Peguei e disse assim, agora não há mais tempo, um instante ele vai sumir daí. Eu disse, desse jeito pro meu filho, né? Eu tirei a vista do meu filho, coloquei a vista para 2 anjos que ia descendo para a terra. Um anjo desceu no canto, o outro anjo desceu no outro canto. O anjo que desceu logo na frente, ele estava com a lavareda medonha de fogo branco. Assim que ele colocou os pés no chão, ele subiu logo na lavareda medonha de fogo branco. O anjo desceu lá no mato seco. Quando eu tirei a vista desses anjos, eu coloquei a vista lá pro canto onde eu estava. Aquele canto já não existia mais. Aí eu olhei pros ares. Eu olhando pros ares, né, pro ar, né? Olhando para o céu, eu vi um homem subindo daquela destruição. Teve uma destruição enorme de grande. Daquela destruição, eu vi uma pessoa subindo para o céu. Ele estava de calça, ele estava de blusa, ele era um homem. E o corpo dele era todo luminoso. E deixa eu falar mais algo aqui para vocês, né? Quando eu tirei a vista desse homem, eu já estava na porta do homem. Amarelo por dentro, amarelo por fora, né? Aí eu já me lembrei do cavaleiro amarelo, né? Que é a morte. Então, aí eu capto tudinho, né? Aí nesse momento que eu
que eu vi que o Senhor estava em cima da minha cabeça, eu disse assim, eu não fico com ele porque eu fiquei para pregar o evangelho. Só que eu não tinha entendido, eu já tinha morrido e eu não sabia, né? Então, porque ninguém sabe, né? Ó, aí o que, é que eu tenho pra dizer pra vocês? Eu tava na porta desse ônibus todo amarelo, amarelo por dentro, amarelo por fora. Eu entrei e fui lá pra frente, pra onde tava o motorista. Quando eu cheguei lá onde tava o motorista, tava a mulher, o motorista e um menino. E nesse momento que eu tava lá mais ele, né? Eu olhei pra frente do ônibus, eu só vi água. Era muita água do mar mesmo, era muita água, mas era tanta da água. E eu olhando, né? Eu vi uma pista, que era a pista que eu ia passar, né? Estava coberta d'água, mas era rasinha. E lá na frente tinha uma curva com a correnteza. A correnteza estava forte por cima lá da curva. Aí quando eu olhei, quando eu avistei, eu disse assim, pô, eu tenho certeza, nós não morremos não, mas dessa vez nós vamos morrer. Deixa eu passar ali, eu dizia desse jeito, 2 vezes dentro do ônibus, que nós não tínhamos morrido, mas nós ia morrer. E o motorista ia, se garantia, passar lá pelo canto, né? Nós chegávamos no canto determinado, eu descia, o motorista descia o menino, e eu pegava nas minhas mãos umas folhinhas verdes. Nesse lugar que eu chegava novo, eu pegava as folhinhas verdes na minha mão. E nesse lugar que eu pegava as folhinhas verdes na minha mão, parece que era para fazer um chá pra esse menino que tinha vindo mais nós no ônibus. É porque eu tô sentindo uma dor, mas não tem problema não, vou continuar. Ó, eu peguei as folhinhas verdes, é porque eu tô assim torta. Eu peguei as folhinhas verdes nas minhas mãos. Era que fosse pra fazer um chá, o meu pensamento era pra fazer um chá pro menino que me tava passando mal. E tinha descido uma mulher e o motorista. O motorista desceu, aqui eram umas cadeiras, mesa, ali era uma casa. Eu tinha esperando muita pessoa, foi um ônibus pra pegar, foi muitos convidados, só veio, nesse canto só veio o quê? 3 pessoas, eu, a mulher, o motorista e o menino, 4 pessoas, né? Então, assim, é o que eu tenho pra dizer pra vocês. O motorista pegou a cadeira, puxou, se sentou, ficou bem à vontade. E a mulher que tinha descido, ele começou a dar bebida a ele. Mas começou a dar bebida, dando bebida, ele bebendo. Sei que ele bebeu tanto, aí eu me apavorei no sonho. Assim, porque nós ainda ia voltar pro canto da destruição. E eu me apavorei, porque o caminho era perigoso. Eu disse assim, não, daquela vez, né, a gente escapou mais dessa. Os meus pensamentos, mas desde que eu já estava com o Senhor, eu não sabia, glória a Deus, né? Eu não entendi o sonho. Aí eu prestei atenção em 2 sonhos, o Senhor bebeu muito. Em 2 visões que o Senhor apareceu pra mim, que ele bebeu. Aí tem escrito, vou confirmar em 3 cantos pra você. Sobre o quê? Sobre que o motorista bebeu muito, que ele é o Senhor, né? Que ele disse que vai ser agora no dia que ele vem buscar o povo dele na terra, né? No dia do arrebatamento, por então. E sobre o fogo, sobre o anjo do fogo, né? E também sobre o quê? Sobre o que o Senhor pediu pra me soltar. No dia que eu tive esse sonho, o Senhor mandou o versículo pra me soltar pra você. Para que vocês se alertem. Bora pra cá. Pronto, tá aqui. Bora pra cá. Vou soltar o versículo no instante, ó. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o valente. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, dia de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de tensas trevas. Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. A mensagem do Senhor foi entregue para vocês, né? Sobre o quê? Sobre os 2 sonhos. Agora eu vou confirmar sobre o anjo, né? Vou lá pro livro, vou primeiro para cá. Peraí, deixa eu ver aqui para confirmar que ele bebeu, né? Nós temos que confirmar nas Santas Escrituras, né? Eu tenho que deixar tudo marcado, só pra quando estiver fazendo o vídeo, só soltar pra vocês. Não é. Não é. Não é.
Deus de Israel, eu sei que eu não vim a este mundo. Pronto, já chego, glória a Deus. 22, Lucas 22 e o versículo 15, 16 e 17. E o 18, 4 versículos para vocês. Bora para cá? Ó. E disse-lhe: desejo muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vós digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então o Senhor disse que a Páscoa não bebeu vinho, na Páscoa não bebeu vinho, o Senhor disse que até chegar o dia dele levar o povo para ele cear, ele não vai beber mais. Foi por isso que o motorista ele bebeu bastante, né? A mulher que tinha descido do ônibus, ela deu bastante bebida a ele, né? Deixa eu ler aqui mais. Então, tomando o cálice e havendo dado graça, disse: tomai e reparti entre vós. Preste atenção no outro versículo, vai ser a mesma coisa que o Senhor vai repetir, ó. Porque vós digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. O Senhor deixou garantido que o Senhor não ia mais tocar em vinho até o dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento, pode ter certeza que o Senhor vai o quê? O Senhor vai, né? Cear. Ele fez a mesa, então o Senhor vai cear com o quê? Com o povo dele que ele vai levar, né? Exclusivamente nós. Se prepara para nós e mais o Senhor, viu? Não vai perder a tua salvação por causa dessas coisas desse mundo. Por causa que tu não quer renunciar. Não vai perder a tua salvação por falta de renúncia, não. Jesus veio nos buscar. Vai dar tal desgosto a ele? Eu entrego para vocês. Fui. Olha, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Fui. Mas a gente tem que andar em vigilância. O Senhor é santo e exige de nós santidade. O Senhor disse no versículo Hebreu 12, o versículo 14. Segue a paz com todo. Paz é a união. E a santificação. Nós se santificamos a Ele. E Ele ainda diz: sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem santificação, sem união, ninguém vai ver Ele, não. Entreguei para vocês esse versículo. Fui.